Falamos aqui sobre os dons espirituais e os ministeriais, né? Hoje, 27 de junho de 2021, nossa lição 13 tem esse tema, né? A multiforme sabedoria de Deus. Então, Deus, ele é a própria essência da sabedoria, né? E ele compartilha, como ele compartilhou para o servo de Deus, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E essa multiforme sabedoria de Deus está, mesmo que são várias formas, né? Nós vimos aqui os dons espirituais, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. Então Deus compartilha essas várias formas dele manifestar a sua sabedoria através da igreja, né? Então nós orando a Deus, pedindo sabedoria no procedimento, sabedoria no falar, sabedoria para exercer o dom. Glória a Deus. Aqui a introdução, os irmãos estão com as suas revistas, né? Nós já fizemos a leitura Verdade e Prática, né? A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e ela é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo, né? A igreja, quando está ligada a Cristo, né, a sabedoria, é uma sabedoria, como diz a palavra, que os homens deste mundo não compreendem, porque é considerado para ele como uma loucura, mas para os que creem é o poder de Deus. O Altíssimo, na introdução, ele revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. E agora, pelo Espírito Santo, ele trouxe a luz para o seu povo usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério que estava oculto, que ninguém conhecia, esse mistério é Cristo em nós. É o grande mistério, a grande diferença. É Cristo em cada pessoa, né? Cristo em nós. É a esperança da glória, como diz a própria palavra. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você, né? Na palavra de Jesus ele diz: graças te dou, porque o Senhor ocultou essas coisas para os grandes entendidos e revelou-as aos pequeninos. Revelou aquelas pessoas simples. Note no capítulo, não sei se é o capítulo 3 de Lucas, né? Quando o escritor Lucas, ele diz que no tempo de grandes pessoas que tinham renomes, né? Pessoas destacadas, personalidades do mundo da época de Jesus, né? Antes, assim, no início do nascimento de Jesus. Capítulo 3, ele diz: no ano 15 do império de Tibério César, olha aí, só os nomes bem destacados: Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da província de Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Então, no meio dessa complexidade aqui de gente altamente gabaritada, intelectualmente, politicamente, pessoas conhecedoras, mas aí veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, lá no deserto. Veio no deserto a essa palavra revelada a João. Então foi uma revelação que não foi dada aos homens grandes, poderosos da época de João Batista, mas sim a um homem simples, João Batista, como qualquer pessoa, né? Ele ocultou aos grandes e aos sábios. Então havia os sábios da época que procuravam a respeito do nascimento de Jesus, e eles foram estudando, mas aí os sacerdotes é que disseram tal lugar que deveria nascer, mas nem Herodes sabia quem era o rei dos judeus. Então aí o
os magos foram guiados novamente para o local onde Jesus estava ali, e acabara de nascer. Então, a revelação é dada a quem Ele quer, não é pelo estudo, não é pela a capacidade intelectual, mas é o Deus que dá sabedoria aos homens, né? Então, nós temos 3 tópicos nessa lição hoje, irmãos. Estamos aí, vamos falar sobre os dons espirituais, né? Como uma revelação dessa multiforme, dessas várias formas de Deus operar através da igreja, e os dons ministeriais. No segundo, nós temos uma questão que interage com a gente, que nós somos bons, nós temos que ser despenseiros desses mistérios. Nós somos, essa palavra dispenseiro nós vamos explicar depois, o que significa. E o terceiro tópico, que os dons eles têm que andar lado a lado com o fruto do Espírito, certo? Então, vamos falar sobre a diversidade dos dons. Deus é um Deus de multiformes operações, a multiforme graça. Ele cita aqui no tópico 1, irmãos, essa diversidade dos dons, falando de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, que são mencionados, como nós estudamos ao longo da revista, né? Quantos dons? Nós até fizemos as divisões, que são os dons de elocução, os dons de poder, os dons de sabedoria. Lá dentro mesmo, né? Aqui no quadro aqui eu vou botar dons de revelação, de poder e dons de expressão vocal, além dos dons ministeriais, né? Então, essa diversidade dos dons, nós vamos estar aqui, nós temos aqui 9, né, que são os dons do Espírito. Há outras passagens bíblicas que nós visualizamos durante esse trimestre, né? 1 de Pedro, como hoje vai ser ministrado, né? Cada um administra os outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Hebreus 2 e 4 são dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, que é os dons ministeriais, e 2 Timóteo 1 e 6, nós vemos os dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então, essa diversidade dessas operações, veja bem, pelo menos nós vamos entender aqui que cada pessoa, ela não recebe todos os dons. Tem gente que até, irmãos, eu tenho todos os dons, não pode. O irmão utilizou-se de uma expressão que eu até ouvi hoje, é como se numa fazenda, né, tem várias ferramentas. Então o capataz ali, ele vai distribuir as ferramentas, o administrador, para aqueles trabalhadores, cada um desempenhar a sua função dentro daquela organização, daquele trabalho. Então, espiritualmente falando, o Deus ele dispõe os membros do corpo de Cristo as ferramentas para que eles possam trabalhar. Então, cada pessoa recebe de Deus pelo menos uma ferramenta, um dom, para cooperar no trabalho de Cristo da igreja. Isso é importante porque alguém vai dizer assim, não, eu não tenho nenhum dom, não, pelo menos alguma coisa você tem para que possa cooperar nesse trabalho da evangelização, do discipulado, da edificação do corpo de Cristo, da própria organização do trabalho da igreja, né? São várias funções dentro do corpo de Cristo que nós possamos ser empregados, utilizados para a edificação do corpo de Cristo. Então, essa diversidade dos dons nós observamos aqui no tópico 1, né? Subtópico 1. Agora, passando mais um pouco adiante, nós vamos falar sobre que os dons espirituais e ministeriais, além de serem diversos, eles são também amplos. A sabedoria de Deus ela é multiforme e plural.
ela tem várias formas. Ela é manifestada em seus dons espirituais e nos dons ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então Deus, Ele não está preso, né, a um grupo, que Ele usa quem Ele quer, né, na hora que Ele quer, as pessoas, Ele levanta, Ele administra, Ele supervisiona, Ele entrega, o Espírito Santo entrega, e as pessoas que recebem, né, às vezes a gente está aqui em Fortaleza, estado do Ceará, no Brasil, mas Deus está usando pessoas em outros lugares. Então, além de serem diversos, os dons é amplo, ele abrange toda a terra, né? Ele abrange aonde a igreja de Cristo está, a igreja de Deus, ministrando, ele entrega ali as ferramentas espirituais para utilização, para edificação, para o cumprimento da grande comissão. A grande comissão, que é a evangelização dos povos. A gente falar de Jesus, né, a gente testemunhar, isso vem de Deus, é uma sabedoria que vem do alto, né? Então, ainda para a gente concluir aqui sobre os dons espirituais e ministeriais, nós temos esses dons, né, como são a revelação, a manifestação da multiforme graça, sabedoria de Deus. Ela são, como eu falei, algo que você não compra, né? Tem um cidadão lá que, no livro de Atos, ele vai querer comprar os dons, como Pedro orou pelas pessoas. Aí o Pedro repreendeu ele, né? Diz, o seu dinheiro seja para a tua condenação. Pensas que os dons de Deus podem ser comprados? As dádivas, as bênçãos, elas não são comercializadas, né? Pelo contrário, é graça, é dádiva, é presente. A Bíblia até diz: dai de graça que recebeste de graça. Glória a Deus. Então vamos ver quais são as dádivas que Deus tem dado aos seus servos. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são, entre eles, nós temos alguns: a dádiva do amor, nós temos a dádiva da filiação divina e temos o ministério da reconciliação. Falando sobre a dádiva do amor, né? O amor de Deus, a grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade é revelado em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Os irmãos conhecem esse versículo, que é o texto áureo da Bíblia, que ele doou, ele entregou, ele deu para a humanidade o seu Filho amado, para salvar a todos. Esta é uma grande dádiva do amor de Deus. Deus, na palavra diz, Deus prova o seu amor, em que Cristo, né, no caso, nos amou primeiro. Sendo inimigo de Deus, Ele amou primeiro, Ele tomou a iniciativa. Então a dádiva do amor é um presente do Pai para a humanidade, né? É uma pena que a humanidade, muitos desprezam a dádiva de Deus, né? A dádiva do amor de Deus, né? Mas que nós possamos conservar esse amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor é dispensado por Deus para nos desafia a que amemos também aos nossos inimigos e ao próximo. Então este amor, Deus entrega de graça, gratuitamente, mas Ele nos desafia a que nós amemos até os nossos inimigos e ao próximo. Então esse é o grande diferencial, né? Porque somente o amor de Deus é que pode forjar o cristão a cumprir isto,
Porque na sua naturalidade o homem não vai amar inimigo. E amar o próximo só quem estiver mais próximo dele. Os próximos, mas amar o próximo só através da dádiva do amor de Deus. Como o dom que Deus deu ao homem. É um dom, uma dádiva do Pai. Então, pelas nossas capacidades nós não podemos, mas o Espírito Santo derrama do seu amor para conosco e Cristo nos ensina a cumprir esse desafio glorioso. Esse amor dispensado por Deus nos desafia a amar os nossos inimigos e ao próximo, qualquer ser humano que seja carente da graça do Pai. A gente percebe que o ser humano, né, por momento que ele vai se afastando de Deus, ele vai dando lugar ao maligno. E às vezes a gente, na nossa naturalidade, nós temos até aversão a esse ser humano, mas a nossa aversão tem que ser às obras que ele faz, e não ao ser humano em si, né? Porque o ser humano em si, ele é alvo do amor de Deus. Porque às vezes a gente é levado por essa linha de pensamento, né? De desejar que aquela pessoa morra porque ela está fazendo coisa ruim, mas nós temos que detestar mesmo, são as obras, né? E pedir acima de tudo que essa pessoa que está fazendo mal, que está fazendo delinquência, possa ser alvo do amor de Deus, mas que nós não venhamos a cultivar essa questão da aversão, do ódio. Isso aí não faz parte do amor de Deus, né? Segunda dádiva, né? Primeira dádiva, qual é? A dádiva do amor. Segunda dádiva, dentro dessa multiforme manifestação da sabedoria de Deus. A segunda dádiva é a dádiva do Pai. A dádiva do Pai é a dádiva em que o Pai concede aos homens o direito da filiação divina. Os irmãos sabem que Deus torna um filho das trevas em um filho de Deus. Irmãos, está escrito isso? Deus torna um filho das trevas em um filho da luz, um filho de Deus. Pois bem, porque naturalmente o homem, se a gente for pegar o âmago assim do texto bíblico, vai dizer assim, Jesus disse: ide e pregai a todas as criaturas. O homem, na sua naturalidade, ele é filho de Deus por criatura, é criação divina. Mas essa questão da intimidade que o homem, no seu relacionamento, no início de tudo, quando Deus criou o homem para ter um relacionamento com o próprio Criador, foi afetado pelo pecado. O homem se separa de Deus e, por conseguinte, ele se torna adepto, ele se torna participante de um reino que está em rebeldia contra o próprio Deus, que é o reino do que foi lançado dos céus com a terça parte dos anjos, e esse formou um reino das trevas que tem o domínio sobre os que estão em rebeldia contra Deus, e influenciam nos seus comportamentos, influenciam as suas mentes, influenciam, né? E o homem, até como dom natural, na sabedoria, ele usa para o mal. As pessoas usam os dons, né, que Deus naturalmente dá com maldade. Então, essa é uma dádiva da filiação divina, né? Veio para o que eram os seus, que eram os judeus não quiseram, quer dizer, uma parte sim, aceitou. A primeira igreja sempre foi judaica. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 12.
Ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos fez filhos da luz. Isso é uma dádiva divina. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Paulo vai dizer isso em Efésios 2,19, que no princípio nós éramos estrangeiros, mas através do amor de Deus, da graça de Deus, dessa multiforme sabedoria, Deus nos tornou herdeiros de um reino, né? Glória a Deus. E como o herdeiro, só quem herda é quem é filho, né? Legítimo de Deus. Não pelos méritos humanos, mas o próprio Deus, através do seu amor, né, da sua conquista na cruz, ele entra no ser humano, através do Espírito Santo, ele realiza a obra da transformação, e aquela pessoa passa a se tornar, pelo contato espiritual, vai ter uma metamorfose espiritual, né, uma transformação. E aí nós vamos falar do terceiro aspecto dessa dádiva, que é o ministério primeiro é a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina, e o terceiro, a reconciliação. Irmãos, essa reconciliação é tremendo, né? Porque nós vamos ver que precisava haver essa reconciliação do homem pecador caído, destituído da graça de Deus, novamente com o Criador do universo, dos céus e da terra, por intermédio do seu Filho que foi sacrificado na cruz para reconciliar novamente o Deus Santo com o pecador injusto, sem nenhum mérito. Nós não temos nenhum mérito dessa reconciliação. É dádiva de Cristo, né? Dádiva de Deus. Então o apóstolo Paulo explica esse milagre da salvação como resultado desse ministério da reconciliação, conforme está em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 19. É o ministério da reconciliação. Deus em Cristo estava nos reconciliando com o Pai, através de Cristo. Veja que na sua santidade, Deus não podia se relacionar com o pecador. Então, para que houvesse essa reconciliação, houve um sacrifício. Sacrifício, que Paulo vai dizer, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e deu aos seus servos o ministério da reconciliação. Então, todo ser humano pode ter a esperança da salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus fez tudo de novo em sua vida. Segundo aos Coríntios 5,17, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. Multiforme sabedoria de Deus, irmãos, foi expressada através desses dons distribuídos à igreja. Deus distribuiu à igreja as palavras ministeriais. Aí tem os dons assistenciais, socorro, dons de misericórdia e várias funções. São ferramentas para orientar, edificar, para ajudar na ministração, na missão, né, da grande comissão divina, da evangelização. Vamos seguir adiante. Glória a Deus. O segundo tópico dessa lição, né? A gente pode voltar só um pouquinho no Efésios 3, versículo 8, só para a gente entender a lição conforme que foi o dado tópico, né? A mim, Paulo está dizendo a mim, está dando um exemplo dele, o mínimo de todos os santos, né? Me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo sentiu-se, ele diz, o pior dos pecadores,
mas ele diz que foi alcançado pela graça. E ele foi comissionado para anunciar entre os povos, através do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, perceba que os homens, na sua naturalidade, ele não pode acessar essas riquezas incompreensíveis de Cristo. Isso é uma revelação. E por meio desse ministério da pregação, então ele vai dizer assim: demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, qual desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja, a igreja manifeste pelos dons de assistência, os dons ministeriais, a igreja manifeste a multiforme, o quê? Sabedoria de Deus, e que ela seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, nós observamos esse texto de Efésios 3, 8 ao 10, Paulo falando do testemunho que ele recebeu, né, da revelação, e que ele foi incumbido e que ele foi dotado de dons para administrar ao mundo a questão da evangelização, os gentios, o mundo gentil, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Deus manifestou a sua multiforme sabedoria ministrando os dons aos homens, individualmente, cada um cooperando juntos. Mas agora, como bons dispenseiros dos mistérios divinos. O texto bíblico, no capítulo 4 de 1 de Pedro, leitura bíblica em classe, o versículo de número 10, vocês observem aí o que está escrito. A Bíblia diz: cada um individualmente administre o quê? O dom. Primeiro, administre para quem? Aos outros. Percebamos que a repartição dessa multiforme sabedoria divina para individualmente cada pessoa, para que as pessoas possam servir, né? Na doutrina passada nós falamos sobre a diaconia, né? Que é o serviço cristão. Cada pessoa foi chamada para ser um servo. Então, o objetivo é administrar sempre aos outros, não é visando a si mesmo, mas sempre ao próximo, aos outros. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Aí vem a palavra que está em foco aqui no segundo tópico: como bons despenseiros dos mistérios divinos. Oikonos é uma palavra que significa despenseiro, aquele que foi instituído para administrar uma casa, repartir a comida, administrar os bens. Oikonos é o despenseiro de Deus. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O autor usa como bons despenseiros divinos. E o versículo 11, que não está na revista, mas é o próximo do capítulo 4 de 1 de Pedro, faz bem eu ler aqui. Se alguém falar, se você recebeu o dom para ministrar, testemunhar, orar pelas pessoas enfermas, fale segundo as palavras de Deus. Não é segundo a sua força, não é segundo a sua palavra, mas é segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por intermédio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então, voltando aqui a esse tópico,
Como os despenseiros devem agir? Inicialmente ele vai falar de uma qualidade que é a sobriedade e vigilância. São duas qualidades. O texto da leitura bíblica diz que já está próximo o fim de todas as coisas. E já está mesmo. Até quem não é da igreja está percebendo que já está próximo do fim de todas as coisas, né? O fim do mundo. Portanto, se já estamos próximos de tudo, o final de tudo, aí ele diz que nós temos que ter a sobriedade e a vigilância. O despenseiro é aquele que administra. Ele é tipo o mordomo da casa. Ele não é dono, ele apenas tem algo que ele vai administrar. Então, os dons de Deus não são dos homens. É Deus que gratuitamente entrega aos homens, para que os homens possam administrar. Ninguém é dono da igreja. Isso que o pastor escreveu até naquele centenário. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é de Deus. A igreja não é dos homens. Os homens estão hoje aqui vivos, administrando, pode estar com arrogância. No momento eles morrem, pronto. Mas o Cristo continua. O Cristo ressurreto. Ele levanta outros homens, ele levanta pessoas, ele entrega os dons, ele capacita. Moisés passou, Deus levantou Josué. Elias passou, Deus levantou Eliseu. Aquela geração apostólica passou e Deus continuou levantando. Glória a Deus. Agora que tem essa questão do passar o bastão, né? Que às vezes as pessoas se desanimam, se desencorajam, ficam frias espiritualmente, não perde o desejo, aí isso não pode perder, porque sempre tem que estar, pelo menos o Senhor disse, procurei um homem que estivesse na brecha. Naquele tempo ele não encontrou nenhum. Lá no tempo de Elias ele disse, todos abandonaram, ninguém quis saber mais da igreja, ninguém quis saber mais de oração, os altares foi derrubado, o povo só quer festa, o povo só quer ir para a idolatria, e agora tem uma mulher aí que está me perseguindo, está querendo me matar, e eu não quero mais viver não, dizendo Elias. Aí o Senhor disse, tenha calma, Elias, você não está sabendo do contexto não, ainda tem um grupo de 7.000 que não se dobraram à mesa de Jezabel. Fique frio, fique tranquilo, continue na sua missão, mesmo que você não esteja vendo nada, mas Deus está conservando ainda o seu povo, embora, como diz a Bíblia, o remanescente, né? Porque há uma tendência do esfriamento, mas Deus conta com os remanescentes, que não se deixaram ser vencidos pela frieza espiritual. Então, sobriedade é ser sóbrio, né? Como diz o irmão, sobriedade e vigilância, é uma característica que tem que ter o despenseiro, o iconos. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado, na lição retrasada, como habilidades indispensáveis no exercício desse ministério, né? Vigilância, sobriedade. Por isso que Paulo recomenda ao obreiro a não ser dado ao vinho, como nós falamos na doutrina, né? Porque a bebida traz o quê? Confusão, contenda e dissolução, né? O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Então, a primeira parte é a sobriedade e vigilância para exercer com fidelidade, né, a questão da administração. Cada um administre os dons conforme Deus entregou. Administrar os dons. Vamos para a segunda parte, o segundo subtópico. Ele vai falar sobre o amor e a hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
1 de Pedro 4,8, que está escrito aí na nossa revista, né? Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas, né? Só pela graça, como eu falei no ponto 1, é somente pela graça que Deus nos dá a capacidade de perdoar, de ter aquela visão do irmão grosseiro, do irmão valente, que a gente ter prudência, né? Ter aquela amabilidade. E aí ele vai dizendo que amar sem esperar receber coisa alguma faz parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Amar sem um retorno. O amor de Deus ele é tão poderoso que Deus amou independente da gente amar primeiro, né? Ele continua amando, independente da nossa, por isso que a gente tem que ter essa visão do grande amor de Deus, né? Que mesmo que a gente esteja no desalento, mas o amor que ele tem para com cada pessoa é o mesmo amor desde o início. Ele nunca vai esfriar, nunca vai diminuir, ele sempre vai amar o homem e a mulher, porque esse é o propósito de Deus, né? É restaurar os seus servos. Então essa atitude, irmãos, aí ele cita 1 João 3,16, porque esse versículo, uma vez eu ouvi um irmão falar sobre isso, que é muito fácil a gente dizer assim, eu amo, Deus amou, como é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que sabe, nós não temos de qual 1 João 3,16, porque João é o Evangelho, 1 João é a epístola, né? Que diz assim, ó, vou ler aqui para ver se a gente consegue. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse dar a vida pelos irmãos aqui está na questão do servir, de suportar, do perdoar, relevar. Então, está entendendo aí? Lá, aqui, João 3,16 está falando da manifestação do amor de Deus, e aqui ele está falando do amor em prática, no coração daquele que foi salvo, que está desfrutando da vida eterna, no trato para com os outros, e para com os mundanos, né? As pessoas que ainda não estão na mesma fé em Cristo. Continuemos aqui nesta manhã, estamos tratando sobre os bons despenseiros dos mistérios divinos. Já falamos que o bom despenseiro ele tem que ter a sobriedade, tem que ser sóbrio, não pode ser uma pessoa envenenada, ele tem que ser uma pessoa vigilante, é muito importante. Em segundo lugar, nós dissemos que além da sobriedade e vigilância, ele tem que ter o amor no coração e a hospitalidade. Essa atitude, irmãos, é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos de Jesus. Vós sereis conhecidos. Qual é a marca distinta do discípulo? Ele diz que vos ameis uns aos outros. Evangelho de João 13, 34 até o 35. Aqui também entra também um caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado por Pedro, 1 de Pedro 4 e 9. Como nós lemos, sede hospitaleiro uns para com os outros. O que mais? Sem murmurações. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é o acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crente ou não. Viu aqui? Não é só da minha esfera aqui de trabalho, não. Até aqui não é. Pobre ou rica, pessoas cultas ou não, etc. E assim por diante, né? Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes em relação à questão do acolhimento, irmãos. Tem sido um tema
proposto pela nossa igreja do Tempo Central, né? Amar, acolher, servir, né? É uma slogan. Amar as pessoas, serem receptivas, acolhimento na questão do discipulado, acolhimento às pessoas, de ouvi-las, né? De aconselhá-las, às vezes vem com umas questões ainda para serem trabalhadas, e acolher é demonstrar esse espírito, né, que tem que ter o bom dispenseiro do mistério divino, né, para não atrapalhar, e sim edificar, construir segundo o propósito de Deus. E Deus é quem trabalha no coração dos homens. Então vamos finalizar o segundo tópico falando sobre o dispenseiro deve administrar, sobretudo, além de ter sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade, o dispenseiro deve administrar com fidelidade. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Como estamos administrando o dom que recebemos de Deus? É a pergunta que nós temos que responder para a gente mesmo, diante de Deus. A graça derramada sobre o dispenseiro de Cristo tem de ser administrada por eles com essa questão da dedicação e fidelidade. Tem que ter zelo, dedicação e tem que ter fidelidade. A boa palavra de Deus nos diz, conforme eu li, 1 de Pedro 3, 4 e 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É multiforme graça de Deus. Aí ele diz assim, pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para quê? Para a própria glória do próprio Deus. A glória de Cristo, não é para a glória do homem, não. A quem realmente pertence a majestade e o poder. Conforme eu li no versículo 11 nessa manhã já. Versículo 11, né? Na parte final de 1 de Pedro 4, dentro desse ponto aqui, o versículo 11, glória a Deus, ele vai dizer a qual pertence a honra. Como é que diz aqui? A quem pertence a glória e o poder. A quem pertence todo esse conjunto de que Deus manifesta a sua sabedoria aos homens, entregando os dons, manifestando a sua graça, é para crescimento, é para edificação, é para o cumprimento, ajudar na ferramenta de cumprir a missão. Tudo isso concorre o quê? Que tudo isso é para a glória de Deus, para a honra do nome do Senhor, Jesus Cristo. Então, pregando, ensinando, administrando, tudo pertence à majestade e ao poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens. Como é que nós temos que ser vistos pelos homens? Como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, pessoas que não são donos daquilo. Nós somos peregrinos, forasteiros, administradores, temos recebido uma graça, estamos compartilhando para a glória de Deus, para que pessoas possam ser também abençoadas. É por isso que os dispenseiros de Deus devem ser fiéis. Tem que ser fiel, porque se ele não distribuir a correta palavra, o alimento genuíno, o que pode acontecer? Vai atrapalhar, né? E Deus não vai ser glorificado. Então, por isso os dispenseiros têm que ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, agora, versículo 3, capítulo 3, o texto da Bíblia, leitura bíblica em classe, está na nossa revista. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, irmãos, nós concluímos aqui esses dois tópicos, né? Como os homens devem administrar essa dispensa, né?
a multiforme sabedoria de Deus, como tratar os mistérios de Deus, como compartilhar esses mistérios de Deus com eficiência, com sabedoria, com fidelidade. Mas, na conclusão da revista, assim, ele vai fazer um balanceamento, porque foi ministrado, recapitulando aqui, o capítulo 12 de 1 Coríntios inicia-se falando sobre os dons espirituais, 9 dons. Lá estão registrados. Aí depois ele dá uma pausa. Ele vai dizer: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele vai para o capítulo 13, que é o capítulo do amor. Aí depois ele vai continuar como utilizar os dons no 14. Então o 13 está no meio, né, da manifestação dos dons e do uso correto. Mas ele vai colocar o fruto, que é o amor de Deus encarnado em cada pessoa, cada nova criatura. Por isso que nesse tópico aqui nós vamos falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Interessante que os dons várias formas, vários, né? E todo mundo, e as pessoas individualmente não podem ter todos, mas cada um é repartido. Agora, o fruto está no singular e é constituído de 9 características e deve estar em cada um. Diferente, né? O outro lá, Deus reparte. E esse aqui, já que você já faz parte desse reino, então você tem que desenvolver o fruto com essas 9 qualidades. Vamos falar do tópico 1. A necessidade dos dons. Vamos lá. Por que é necessário, irmão? Não precisa desses dons, não. É só a gente viver o evangelho, tá? Mas os dons são necessários. Como nós falamos, como vamos com os nossos recursos, com as nossas próprias sabedoria, com as nossas próprias capacidades, nós não podemos fazer isso. Há uma necessidade dos dons espirituais. Aí nós continuamos dizendo que os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Algumas igrejas dispensam os dons, né? Dizendo: não, esses dons aí é para o passado, não é mais para hoje, e assim por diante. Mas nós não podemos torná-los indispensáveis. Dispensáveis, quer dizer, eles são indispensáveis à igreja. Em seguida, uma onda de frieza, olha aí, mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, somente nessa época, né? Os quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar os enfermos, conforme está escrito. Glória a Deus. Em tal estado, né, nesse estado de frieza, de mornidão, os dons do Espírito Santo são ainda mais necessários. É no tempo da sequidão que precisamos buscar mais a face do nosso Deus. No tempo de sequidão, lembram momentos em que parece que as pessoas ficam acostumadas a uma religiosidade e elas não têm mais aquela questão do sobrenatural, da manifestação de Deus, do batismo, da cura divina, essas coisas da palavra, da sabedoria, obrigado, irmão, da revelação de Deus. Então, é necessário ter essa busca para que isso aconteça novamente. Então, nós estamos aqui rogando mais a presença de Deus, a manifestação do dom espiritual para o despertamento dos crentes na atualidade. É uma necessidade dos dons. Agora, alguns colocam os dons e destacam só o fruto.
Outros destacam só os dons e esquecem os frutos. Não pode ser assim. Os dons espirituais e o amor cristão. Vamos falar do segundo subtópico, sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Amém? Na conclusão do capítulo 12, né? Paulo vai dizer assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse mais excelente, irmãos? Em seguida ele vai ver o capítulo 13 de Coríntios. Vai falar sobre o amor. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor no capítulo 13 está entre os assuntos espirituais, entre o 12 e o 14. Porque aqui o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta. Não adianta você falar bonito, falar bem, sem o amor. Aí ele vai descrever, né? Seria como um metal que soa. Ainda que eu tivesse todos os dons, toda a fé, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, irmãos, com tudo isso, tem que andar juntos. Tem que despertar para cada um, desenvolver cada um. Note que eu falei aqui, os dons diversos, é multiforme. Deus compartilha para cada um de nós um pouquinho. O fruto está no singular. Ele é composto de 9 qualidades que todas têm que ser desenvolvidas. Todos nós reconhecemos que algumas áreas da nossa vida tem que ser ainda mais desenvolvido para essa questão do amor de Deus. Então, concluindo aqui o terceiro subtópico, necessidade do fruto do Espírito, não é, irmão? Por que nós temos que ter o fruto do Espírito? Por quê, irmão? Não, irmão, a igreja é cheia do Espírito, cheia do poder, os irmãos falam em línguas, os irmãos profetizam, os irmãos veem mistério, coisa bonita, irmão, é uma alegria, uma emoção muito grande. Aí depois que vai embora, irmão intrigado com o outro, irmão dando parte do outro, irmão envolvido com prostituição, meu Deus do céu, irmão indo para a igreja e indo para os negócios lá ele tinha umas festas sagradas, né? Tinha umas festas sagradas, né? A gente for falar, viu, irmã, Ana, do contexto de hoje, quando eu falar esse negócio aqui é estreito, mas o pessoal não percebe, né? João Batista foi morto lá, degolado, porque uma moça dançou para o rei. Foi assim? Está escrito? Aí o pessoal está ovacionando, eu não sei se é João Batista ou é o João Evangelista. A fogueira está acendida para queimar em homenagem ao João. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Estou sendo bem claro. Então, como é que se diz? Uma espécie de idolatria. E também falta de conhecimento, porque o homem de Deus foi morto, porque estava preso, porque denunciou os pecados do rei, e foi lançado na prisão, e agora ele está sendo a cabeça dele caçada, em troca daquela jovem, sua sobrinha, fazer uma dança lá, para todo mundo ver. Está escrito lá nos evangelhos, glória a Deus. Então os crentes da igreja de Corinto estavam ora na igreja, ora no paganismo, ora servindo a Deus, ora servindo aos ídolos. Então, por isso que Paulo tanto enfatizou essa carta, porque havia necessidade da manifestação, e Paulo vai dizer: nenhum dom vos falta. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo elogiou, disse: não está faltando nenhum dom, mas em contrapartida,
havia muita carnalidade, partidarismo. E essas coisas ainda tem hoje. Brigas internas. E por isso que tem a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. Vocês sabem quais são eles? Essas 9 qualidades, né? Quais são mesmo? O cabeça é o amor, né, irmã? Sobretudo o amor. Aí depois ele vai falar da alegria, da paz, longanimidade, é muita paciência, benignidade, bondade, temperança. Então são 9 no total. Gálatas 5:22. O amor que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja, uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que acolhe o doente, zelosa de boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, como diz Paulo, porque o amor, ele é, Coríntios 13, o amor é sofredor, característica do amor de Deus, tudo sofre. O amor é benigno, ele faz parte da natureza dele, a benignidade, ele é do bem. O amor não é invejoso. O irmão está falando melhor do que eu, prega melhor, o irmão está se destacando bem, está se projetando bem. Glória a Deus por isso. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não é leviano, né? Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal. Irmãos, tudo isso aqui são as qualidades do amor de Deus. Na vida do cristão, precisamos rever cada um desses tópicos em Coríntios 13, para analisar melhor bem os nossos comportamentos, para não corrermos aqui o fato de sermos usados, mas ao mesmo tempo termos questões ainda que mas faz parte. O vaso não é perfeito, mas nós estamos pelo menos reconhecendo. E não, eu sou assim, eu vou continuar assim. Não, aí está errado. Porque o Espírito Santo está do teu lado ali e diz assim: olha, eu quero fazer a obra na tua vida. Então o caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais, mas eles andam juntos, viu? Uma igreja não pode destacar só um e desprezar o outro, não, tá certo? Ou então destacar o fruto e desprezar os dons. Ou então o outro despreza quer só o fruto e não quer os dons. E o irmão é cheio do poder, mas não querem amar uns aos outros, aí complica, né? Então, nós concluiremos nesta manhã falando dessa multiforme sabedoria de Deus, né, como foi relatado aqui. Ministrado os dons, ao longo da revista toda, né, os dons, a multiforme foi manifestada, como cada um de nós temos que administrar, e os dons equilibrado aqui pela utilização também do fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Glória a Deus por isso. Nós queremos concluir, mas antes disso, a gente colocou lá no grupo os irmãos começarmos 8h30, né? Mas os irmãos alguns não responderam, aí a gente começou já quase 8 horas, né? Olha, mais de 8h30. Eu convidar aqui o nosso irmão Benassi para louvar a Deus com um hino e tirar a oferta aí da escola dominical. Se alguém tiver oferta, algum dízimo da casa do Senhor,